Pronto, já tá gravando aqui também. Boa. Bem-vindos ao podcast Não é Só Vaga. Nesse segundo episódio, eu entrevisto o professor Eduardo Girotto, do Departamento de Geografia da USP. Além de professor, o Girotto também é um dos coordenadores do nosso projeto e o responsável pela nossa frente de coleta de dados. Com ele, eu e o restante do grupo estruturamos uma pesquisa quantitativa para levantar alguns dados que íamos precisar para a pesquisa. Nesse episódio, ele explica como fizemos isso e a que conclusões chegamos. Então eu queria só que você falasse um pouco assim para mim, né, como se eu não soubesse de nada, como se você estivesse apresentando a parte de como foi feita a nossa pesquisa Quant, mais ou menos o nosso passo a passo e mais ou menos as nossas conclusões. Pode ser meio por alto mesmo. Assim. Acho que, então, talvez começar dizendo que a pesquisa Quant, ela surgiu da ausência de dados sistematizados para a gente fazer o acompanhamento. A gente foi fazer o levantamento, a gente foi tentar buscar nas fontes oficiais esses dados, né, seja no questionário socioeconômico do SISU, seja no questionário socioeconômico da FUVEST, e mesmo nos dados do anuário, né, estatístico da USP, nenhum deles trazia essa informação dentro do nível de detalhe que a gente precisava para fazer a análise. Então, diante disso, a gente começou um processo, né, foi uma decisão do grupo de produzir um questionário socioeconômico que pudesse coletar esses dados e que o próprio questionário depois pudesse ficar como um instrumento contínuo de coleta dessas informações pela faculdade, né, que os dados fossem coletados e depois fossem disponibilizados em nível de microdados no próprio site da FEFELESH. E aí nós passamos, portanto, para o processo de construção desse questionário, que demorou algum tempo, para tentar elencar quais eram os elementos que nós considerávamos importantes de ter informação, né, sobre os cotistas, quais eram os recortes que a gente achava interessante, qual era a relação também entre essa condição de identificação de perfil socioeconômico, racial, de gênero do estudante, e como isso se desdobrava em condições de permanência, em condições de vivência da universidade. E aí a ideia foi que a partir disso a gente estruturou o questionário, fez algumas testagens dele, aplicamos entre algumas pessoas, vimos um pouco algumas questões que precisavam ser melhor reformuladas, e aí a gente contou com o apoio do escritório de dados da FEFELESH, né, que tanto nos ajudou a colocar esse questionário no sistema da FEFELESH, que isso facilitou a chegada do questionário aos estudantes, né. Claro que acho que tem uma coisa que é sempre importante falar, que o questionário foi aplicado num contexto de pandemia, então ele tem uma limitação do ponto de vista do alcance e da dificuldade de você não ter certeza absoluta das informações que estão lá, né, diferente que você tivesse uma aplicação que fosse presencial, que não fosse só amostral também. É importante dizer que o nosso questionário ele é amostral, ele não é um questionário censitário. Então, a ideia é que, em outros momentos, no contexto de pandemia, pós-pandemia, que a gente possa fazer essas aplicações em nível censitário, né? Nós estamos falando aí, portanto, de 9 mil estudantes em média na graduação na FEFELESH, o questionário alcançou 1.800 estudantes, né? Quando a gente faz uma análise considerando lá se ele é representativo do perfil total, né, que a gente tem, ele tem uma correlação com o perfil sociodemográfico dos estudantes da FEFELESH, a gente percebeu que sim, né, tanto do ponto de vista dos respondentes por curso, quanto do ponto de vista dos respondentes cotistas não cotistas, e também nas outras dimensões que foram analisadas. Ótimo. E aí, dentro disso, as nossas conclusões mais ou menos foram? Uma primeira conclusão que os dados mostram é, de fato, que a adoção das cotas sociais e raciais na Universidade de São Paulo, ela já provoca uma mudança de perfil, né? Quando a gente separa os estudantes em duas categorias, cotistas e não cotistas, é possível ver uma diferença gritante do ponto de vista de perfil étnico-racial, de perfil socioeconômico, de perfil de origem, de escolarização. Então, a gente consegue perceber que a política de reserva de vagas, né, a gente até no nosso relatório faz uma análise dos impactos das outras políticas de ação afirmativa que não eram de reservas de vagas, como o Inclusp, como a avaliação seriada da USP, que eram políticas de bonificação, elas pouco produziram a mudança do perfil. O estudante que entrava pelo Inclusp é o mesmo, pelo PASUSP, por exemplo, tem um perfil muito semelhante com o estudante que entrava pela FUVEST.
Os dados do nosso questionário mostram que não. A reserva de vagas garante a chegada na universidade de um estudante que não está na universidade, né, quando a gente pensa o perfil do aluno não cotista. Então, acho que isso é um primeiro elemento importante. Acho que o segundo elemento que eu considero central é o recorte racial é fundamental nas políticas de cota. A gente não só trabalhou com uma análise cotistas, não cotistas, mas a gente fez uma análise também sobre modalidades de cota, né? O perfil dos estudantes e cada uma das modalidades de cota. E aí acho que um exemplo interessante é que a gente pega a modalidade de cota, que é só escola pública e renda. O estudante que entra na universidade por escola pública e renda é basicamente o estudante branco, né? Então, isso demonstra que esse debate, não é necessário fazer o recorte racial, porque se você fizer um recorte econômico, isso por si só garante já a presença do estudante negro na universidade. Os nossos dados mostram que não há uma correlação direta. É preciso do recorte racial, é só com o recorte racial que a gente tem a reserva de vagas efetivas e a entrada efetiva de estudantes negros na universidade, né? Então, isso mostra a necessidade de a gente pensar cada vez mais uma cota que seja interseccional, que leve em consideração as questões de escola pública, que leve em questão as questões econômicas e que leve fundamentalmente em questão as questões raciais. A gente percebe também uma outra conclusão que eu acho importante, é que as políticas de cotas produziram pouquíssimo efeito sobre o ingresso de estudantes indígenas, né? E acho que isso é um elemento para demonstrar o limite da política de cotas quando a gente pensa a especificidade das comunidades indígenas. E aí o debate talvez tenha que ser nas discussões sobre vestibulares específicos, sobre outras lógicas de acesso, mas quando a gente olha, né, antes das cotas, depois das cotas, o percentual de estudantes indígenas na universidade continua quase o mesmo. Então, isso mostra a necessidade de pensar a especificidade das comunidades indígenas e como pensar uma política de ação afirmativa com o recorte indígena, né? Então, isso é um desafio importantíssimo se a gente quiser, de fato, garantir esse direito de acesso à universidade aos estudantes indígenas, né? Então, acho que essa é uma primeira dimensão do ponto de vista do perfil. Aí a gente trabalhou com uma outra análise que é do ponto de vista, ok, os dados nos mostram que os estudantes cotistas são que as cotas permitiram a chegada dos estudantes mais pobres, periféricos, negros na universidade, né? Mas isso não resolve o problema da permanência e da escolarização no ensino superior. Então, a gente trabalhou com dessas dificuldades, com esses pontos, que chama de pontos de partida dos estudantes, né? E é uma diferença muito grande. Os estudantes cotistas são, de fato, a primeira geração na universidade, vêm e apontam que tem dificuldades de questões como leitura, escrita de texto acadêmico, e isso vai se complicando porque esses estudantes cotistas, a maior parte deles precisa trabalhar, mora distante, então tem uma dificuldade de conciliar o tempo da universidade com o tempo do deslocamento, do trabalho, dos afazeres domésticos, de todas essas outras dimensões, e isso reafirma a importância de ampliar as políticas de permanência, ampliar as políticas de alterações curriculares, de mudanças acadêmicas, de acolhimento, de fato, a esses estudantes, porque senão a gente simplesmente transfere as desigualdades que estão antes do sistema, da ingresso para pós-ingresso, e aí os estudantes continuam a ter que enfrentar essas barreiras contínuas no processo de escolarização. Ótimo. Eu ia perguntar justamente disso, né? Que a gente viu muito essa coisa do currículo, que atrapalha muito, tanto a não identificação com o currículo, né? Quanto a carga de leitura, que de primeira, assim, acaba sendo um problema, inclusive, de saúde mental, né? Muita gente falou sobre isso. A gente poderia falar que para o estudante cotista, é como se ele tiver... a primeira sensação com a universidade é de um profundo estranhamento, né? É diferente quando eu imagino um estudante não cotista, que tem pai e mãe com ensino superior, que de alguma maneira já tem um contato com a universidade, com as linguagens da universidade, com a burocracia da universidade. É diferente do estudante cotista que está entrando nesse mundo e precisando se alfabetizar nesse mundo. E aí o que a gente percebeu é que tem uma certa inércia da instituição em criar, ou seja, criar as condições para que esse estranhamento seja menor,
Então, não há uma preocupação de explicar como a universidade funciona, não há uma preocupação em explicar quais são os caminhos para chegar nas bolsas, quais são os caminhos para poder fazer as matrículas, ou seja, o estudante ele vai tendo que encontrar outras estratégias para poder fazer isso. Então, aí foi muito interessante a gente verificar como isso vai se dando por meio dos coletivos nos quais os estudantes vão participando, vai se dando por meio da atuação nos centros acadêmicos, então, em coletivos que se organizam, como o Coletivo Negro, os coletivos, por exemplo, dos neurodivergentes. Então, você tem um conjunto de coletivos que vão aparecendo na universidade, que vão ocupar esse espaço da instituição que não se faz presente nem em várias dimensões para diminuir esse estranhamento. Mas é interessante que quando os estudantes falam que as principais dificuldades que eles têm são dificuldades acadêmicas e institucionais, né, isso tem a ver com esse ambiente que é amplamente novo para eles, e que ele é novo no sentido também de que não há uma preocupação de que eles sejam acolhidos nesse ambiente. Então, eles chegam no meu dia de aula e é isto. Então, quem já está adaptado às linguagens acadêmicas, aos ritos universitários, consegue já estar um passo à frente no processo de escolarização. Então, acho que quando a gente entende o papel fundamental de uma política de acolhimento, é essa política que entenda que para muita gente a universidade é um novo ambiente. E como novo ambiente precisa ser apresentado, precisa ser... e apresentado não é só levar os alunos para andar pelos corredores, né? É apresentado a todas as suas institucionalidades, burocracias, ritos e pertencimentos. Então, acho uma que... estrutura, né? Toda uma lógica. Exato. E aí você tocou no ponto que isso, de fato, traz desdobramentos para a saúde mental, desdobramentos para uma série de aspectos, porque o aluno ele vai acabando por introjetar que ele é incapaz de vivenciar esse processo, né? Então, essa inércia institucional leva o estudante a achar que ele que não tem a capacidade de estar ali, que ele que não entende, percebe? Então, principalmente quando ele vai comparar o seu desempenho com o desempenho do aluno não contista, que está lá já conseguindo entender como faz as coisas todas, já sabe os caminhos. Então, isso cria um processo que a gente poderia chamar de uma certa violência institucional, que coloca no indivíduo a culpa e a responsabilidade por essa inércia que a instituição tem em fazer, de fato, um acolhimento. Por toda a estrutura, né? Sim. E que fica pior, a gente vê, né? Quanto mais distante os alunos estão naquele contexto, ou seja, de áreas rurais ou principalmente indígenas, né? Então tem uma barreira cultural ainda maior e isso vai se agravando em alguns casos como esses, né? Sim. Mas eu estava falando ontem com o João e parece que agora criaram, né, um braço de acolhimento dentro da FELESH. Então, aí tem um elemento importante, né, que o que a gente tem percebido nas políticas de acolhimento é que elas são sempre políticas de cima para baixo. E eu acho que esse é um elemento da estrutura da universidade que talvez precisa ser profundamente revista. Eu acho que a nossa pesquisa aponta para isso. A inércia institucional leva os coletivos a se organizarem. Talvez o papel da política institucional seja reconhecer a atuação desses coletivos e apoiá-los do ponto de vista de infraestrutura, de bolsas, e não criar, muitas vezes, mais órgãos que estão vinculados ao poder central, mas que não chegam na base, não chegam na escala do cotidiano universitário. Então é isso, eu saúdo a criação da pró-reitoria de pertencimento, eu saúdo a criação de uma série de instituições de acolhimento, mas se a gente olhar no nível, por exemplo, dos departamentos, do chão da sala de aula, isso não chega aos estudantes. Então, seria muito interessante a gente fazer uma pesquisa e perguntar para os estudantes o que eles pensam sobre esses órgãos. Talvez eles nem tenham conhecimento da existência deles, porque eles não saem, muitas vezes, da burocracia estrutural, da estrutura da universidade na qual estão ligados. Então, eu acho que talvez o caminho da política de acolhimento pudesse ser numa outra direção. Olhar onde está o acolhimento efetivo da universidade. Quem faz o acolhimento? E aí, de novo, a nossa pesquisa aponta que o acolhimento está sendo feito muito mais por esses coletivos auto-organizados do que pela universidade. Então, se é dessa maneira, como a universidade pode fortalecer o trabalho desses coletivos? Pode dar maior visibilidade a esses coletivos, pode apoiá-los do ponto de vista infraestrutural,
pensando numa coisa simples, disponibilizando salas para esses coletivos se organizarem, né? Disponibilizando espaço nos sites institucionais, disponibilizando bolsas para que as pessoas que estão vinculadas a esses coletivos, criando espaços para que eles possam, de fato, agir de maneira mais sistematizada, né? Então, eu acho que a gente conversou bastante no nosso projeto como pensar uma política de acolhimento que saia dessa dimensão apenas burocrática, né? E eu penso que muitas vezes continua ainda, nós criamos uma estrutura, mas que ela fica sempre flutuando, ou seja, ela está lá nas instâncias universitárias, mas ela não está no momento que chega o estudante. Quando ele está lá na universidade, e aí o estudante também não chega até ela, porque não sabe como chegar até ela. Então, o estudante que está lá, não entendendo nada da universidade, ele não sabe como chega até essas estruturas que foram criadas, né? Eu ia perguntar para você sobre o que você acha que ficou de ponto cego da nossa pesquisa, mas acho que você já falou um pouco, né? Eu fico pensando que, talvez de ponto cego mesmo que a gente tenha, não chamaria de ponto cego, mas é que toda pesquisa sobre cotista e sobre acolhimento, pertencimento, vivência universitária, é sempre pesquisa de médio e longo prazo, né? A gente precisa ter uma série histórica, logo a gente precisa ter um acompanhamento detalhado, e aí o que aconteceu é que o nosso projeto, por exemplo, o CAEG, foi um projeto descontinuado. Ele foi um projeto de 10 meses e que mudou a reitoria e mudou, ou seja, não tem continuidade. Então, é interessante que também, por mais que a gente tenha esse monte de dados, nem mesmo a pró-reitoria perguntou sobre os nossos resultados, ou quis fazer um evento que a gente está tentando organizar por conta própria todo esse processo. Então, eu fico pensando que isso que me incomoda, por isso que eu falei da necessidade de sair da burocracia institucional, de pensar, olha, não adianta a gente criar mais e mais programas, projetos ou coisa do tipo, que não tem continuidade, que estão lá na burocracia universitária, mas que de fato não se territorializam, não estão lá. E aí eu fico pensando que é exatamente o contrário daquilo que a gente viu das políticas feitas pelos coletivos. Elas estão primeiro territorializadas. Primeiro, elas começam de uma necessidade real dos estudantes de poderem se organizar, de estar junto ali, de entender o funcionamento da universidade. Sim. E isso é uma coisa até que os próprios coletivos cobraram da gente, né? A coisa da continuidade, assim. Principalmente a Letícia e a Jéssica do Movimento Indígena falaram muito isso pra gente. Tipo, a gente é chamado para dar depoimento, para dar entrevista, e aí morre o assunto. Exato. Né? Não leva a lugar nenhum. E o quanto isso tem incomodado todo mundo, assim. E acho que o podcast, ele é, assim, uma ideia de manter vivo um pouco o assunto, né? Enfim, sair um pouco também do meio acadêmico para levar esse assunto adiante, enfim, independente do tamanho que seja essa distribuição. Mas é um passo muito mínimo mesmo, né? Porque a ideia é que a instituição responda a isso, né? Mas é uma ideia de organizar em direção a isso, né? Cobranças à instituição, né? E não só a gente ter que sempre também só se organizar sozinhos o tempo todo, sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura, né? E por isso que, para mim, o ponto da inércia, né? É uma inércia ativa, isso que chama atenção. Quando você fala, o João trouxe essa inércia ativa, a gente faz alguma coisa para parecer que está fazendo. Então, e a sensação é isso, de que eu fico pensando, será que esses diferentes coletivos que a gente conheceu, e que a gente conheceu de fato, né, pela pesquisa, nós não conhecíamos antes da pesquisa, né? A maior parte desses coletivos foram quando a gente foi se perguntar como se dá o acolhimento, a gente foi entender quem acolhe são esses coletivos, de fato, né? Será que eles estão sendo consultados de maneira bastante efetiva na produção dessas políticas de acolhimento, seja da FEFELESH, seja... Porque acho que é interessante, né, se a gente pensar uma política de acolhimento, entender que, se a gente está pensando, é porque existe uma ausência dessa política, mas nada se realiza na ausência. Na ausência de alguma coisa, há uma outra presença. E aí essa presença entender, então, quais são as presenças de acolhimento que tem? E chamar os grupos para pensar uma política de acolhimento. E pensar junto como pode fortalecer essa política de acolhimento. Então, eu tendo a achar que às vezes a gente faz muita coisa para continuar não fazendo, né? Aí a gente diz, e aí vai para o site que está acontecendo várias coisas, mas os coletivos, os grupos falavam, mas não está chegando aqui, né?
famoso para inglês ver, clássico brasileiro. Também eles caíram muito nesse lugar que a gente discutiu muito, que era da tutoria também, né? Sim. Eu vi lá eles chamando por e-mail alunos mais velhos, de pós-graduação, doutorandos e tal, para fazer esse lugar da tutoria que justamente a gente não queria que caísse nesse lugar tão individualizado, né? A gente conversou sobre esse lugar. Assim. Porque tem uma coisa, né, que o acolhimento passa também por um processo de identificação. Então, o que a gente percebeu? Os estudantes negros vão para os coletivos negros, porque, ou seja, numa universidade ainda essencialmente branca, eu preciso encontrar os meus iguais para poder discutir com eles como eles têm enfrentado esse desafio. Os coletivos indígenas vão... Então, a tutoria pensada de maneira quase burocrática, então, ó, pega um pós-graduação, o graduando que precisa da bolsa legitimamente e vai tutorar alguém, mas ele não discute acolhimento, por mais, sabe, ele está ali porque precisa da bolsa e vai fazer aquilo que ele pede. E aí cria uma ação que é muito mais burocrática. Por isso que pensar o fortalecimento desses coletivos e garantir as condições de funcionamento deles, porque a maior parte desses coletivos funcionam na base do voluntarismo, na base da militância política, né? Seria talvez o caminho mais adequado, porque eles já conseguem chegar nos estudantes mais vulneráveis, eles já são reconhecidos e têm legitimidade, uma série de elementos que a gente sabe que é difícil construir, e eles conseguiram construir a partir da ação que estão fazendo até nesse processo de acolhimento. Porque trazer essa identidade negra, indígena, etc., neurodivergente, teria que mudar estruturalmente a universidade. Parece que tudo é feito para isso não acontecer, né? Porque você precisa partilhar as concepções de universidade, né? Colocar em movimento o que a gente concebe para a universidade. E isso é uma questão importante, porque eu acho que o que as cotas produzem é uma disputa sobre a ideia de universidade. E isso, na minha perspectiva, nós precisamos exatamente aproveitar esse movimento das cotas para discutir o que nós queremos como universidade. Mas talvez para alguns outros grupos, a ideia é a gente quer as cotas, mas sem alteração profunda do sentido da universidade. Né? E é isso que vai criando sempre essas tensões que acabam, e aí de novo, acabam estourando no indivíduo. E aí, por isso, as questões de saúde mental, por isso, a saída dos estudantes dos cursos. Então, isso que é um elemento que a pesquisa demonstrou também. Né? Sim. Perfeito, Eduardo. Acho que é isso. Acho que legal. a gente precisava. Muito obrigada, viu? E esse foi mais um episódio do podcast Não é Só Vaga. Podcast editado a partir das entrevistas do projeto CAEG sobre acolhimento de cotistas na Faculdade de Filosofia da USP. Esse podcast não é patrocinado por ninguém e esperamos que tenham gostado.